Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou falar para vocês sobre salário mínimo na China. É uma coisa que muitas pessoas me perguntam e eu vou explicar para vocês. Eu estou aqui no shopping perto de casa hoje porque encontrei várias placas procurando pessoas para trabalhar, né, oferecendo emprego, então eu quero mostrar para vocês ao vivo. Eu fui tirando fotos assim, quando eu estava na rua, de fábrica, essas coisas. Eu vou tentar colocar no vídeo para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar essas fotos, tá? Então, o que eu for podendo mostrar hoje, eu vou mostrando. Mas antes de começar o vídeo, peço para vocês me ajudarem deixando like, comentários, nem que for para vocês colocarem um emoji ali nos comentários para poder ajudar a dar um engajamento no vídeo, porque esse mês eu fiquei bem parada aqui, eu fui viajar para Xinjiang, nós passamos 2 semanas lá, vai ter muito conteúdo de Xinjiang se vocês tiverem interesse, então não esqueçam de vocês me ajudarem para a gente poder trazer mais conteúdos para vocês, tá? E aí eu queria falar um pouco sobre esse negócio do salário mínimo, vou explicar para vocês, tá? Porque existe um mito muito grande de que aqui na China os salários são baixos, a oferta de emprego ela dá uma condição que não é favorável para o trabalhador, e isso eu vou mostrar para vocês e vou explicar também, porque sim, existe um salário mínimo na China, mas em cidades, a maioria das cidades, elas não seguem esse salário mínimo porque as pessoas não conseguem viver com esse salário mínimo. Parei aqui na frente porque a primeira placa que eu encontrei, vocês podem ver que é de um restaurante de sushi, tá vendo? Aqui, ó, vocês podem ver que eles têm uma placa oferecendo empregos. E aqui, ó, sempre o salário mais alto geralmente é de shopping manager, né? Como gerente de lojas, ó. Ele tá saindo de 6 mil a 10 mil. Aqui, se eu não me engano, se vocês forem waiters, como chama? A pessoa que fica servindo as mesas, 4 mil por mês. Salário por hora, uns 18 yuans. Só que, vou tentar converter aqui na tela para vocês terem uma noção. Aqui eles oferecem todos os benefícios do emprego. Então, ali vocês podem ver que nessa parte do emprego, eles vão oferecer ali muitas coisas para vocês. Em Shenzhen, eles oferecem em lugares assim, a parte da comida. Então, a maioria dos lugares onde vocês forem trabalhar aqui, eles oferecem 3 refeições, principalmente em shopping, tá? E eles oferecem moradia também, se o salário for mais baixo. Nesse caso aqui, ali estava escrito que eles oferecem a moradia, um dia pago do aniversário, mais os feriados que são obrigatórios pela lei para poder estar pagando ali para vocês. Eu vou um pouco mais para frente para mostrar as outras placas que eu encontrei e aí eu vou explicando um pouquinho de cada vez. Gente, eu encontrei mais um restaurante aqui oferecendo emprego. Então, por exemplo, aqui ó, vocês podem ver que eles estão com uma plaquinha, né? Os empregos aqui, ó, vocês podem ver que eles têm mais ou menos a mesma faixa salarial. E esse aqui, se eu não me engano, é para quem é garçonete, tá? 4 mil a 4.500, salário básico, mas aqui tem mais benefícios, tá vendo? Eles falam que aqui eles dão acomodação e aqui eles falam alguma coisa sobre preço, de quanto que eles cobram por água, luz e gás, alguma coisa. Se vocês quiserem, depois vocês podem tentar tirar um print screen, colocar num Google Tradutor para vocês lerem direitinho ali embaixo. Eu tô gravando, então não vou conseguir tirar a foto para vocês, mas algumas outras placas eu fui vendo enquanto eu tava andando, e aí eu tirei e eu tento colocar aí na imagem, qualquer coisa assim, ou vocês me pedem e eu vejo como que eu passo para vocês. Mas o salário básico aqui na China, ele existe, tá? E ele não é que nem no Brasil. No Brasil, se eu não me engano, agora o salário mínimo tá em 1.320, né? Quando eu tava lendo as notícias, parece que aumentou. E só que aqui ele não é um salário básico para a China inteira. Eles entendem que cada lugar da China tem um salário básico diferente, né? Porque o custo de vida de cada cidade é diferente. Então, para vocês poderem morar num lugar tipo que seja mais afastado, uma cidade mais de interior, não vai custar o mesmo tanto que custaria para morar aqui em Shenzhen. Shenzhen é uma cidade que ela é cara, né? Uma das 3 cidades mais caras para se morar. E eu estava lendo ali na internet que hoje em dia o salário básico mais alto aqui dentro da China é de Shanghai. Shanghai oferece um salário básico por mais ou menos 2.690, que dá mais ou menos uns R$1.755. Shenzhen, ele tem um salário básico mais ou menos de 2.500 yuans, né? Que dá mais ou menos uns 1.600 e poucos reais. E aí eu estava vendo qual que é o salário básico mais baixo de todas as regiões dentro da China. E é a região de Guangxi.
Lá o salário básico mínimo é R$955, que dá mais ou menos 1.410 yuans, alguma coisa assim, tá? Só que lembrando para vocês, isso é o salário básico estipulado por lei. A maioria das pessoas, elas não conseguem viver só com esse tipo de salário. E a maioria dos empregos, como eu estou mostrando para vocês, eles não oferecem só isso, tá? Então eu vou procurar mais algumas placas para poder explicar como que é essa situação aqui dentro da China. Olha, gente, uma parada nesse vídeo meio aleatório. Vocês lembram desse lugar aqui? Era onde eles faziam os testes de Covid e agora, como não tem mais, tá tudo liberado, ficou assim, ó. Ainda tem essas casinhas, mas não tem mais nada funcionando. Voltando um pouco pro vídeo, tá, gente? Por que as empresas, elas não oferecem o salário mínimo estipulado por lei? Porque ninguém aceitaria trabalhar pelo salário mínimo que eles oferecem. Por exemplo, aqui em Shenzhen é uma cidade muito, mas muito cara para se morar, né? Inclusive, essa região que eu estou mostrando para vocês, ó, dá para vocês verem os prédios aqui. Aqui a gente chama de Longhua. Essa parte de Longhua, como chama? O preço por metro quadrado de um apartamento, ele custa mais ou menos, na média, de 55 a 65 mil por metro quadrado. Então, só pela base assim, do metro quadrado, da venda do metro quadrado, vocês conseguem ter uma noção de como é caro para vocês alugarem apartamento aqui nessa região. Essa região não é uma região no centro, não é uma região ali considerada mais cara. Tem lugar mais caro aqui dentro de Shenzhen, por exemplo, se vocês forem lá para Nanshan, Shekou, que é onde o pessoal gringo gosta de morar. Lá o metro quadrado custa mais ou menos de 100 mil a 120 mil por metro quadrado, tá? Então não tem como uma pessoa morar, viver, se alimentar com um salário mínimo. Por isso que todas as vezes que vocês verem alguns anúncios com um preço muito baixo, geralmente eles têm que oferecer os benefícios, que são benefícios de vocês oferecerem a comida, a moradia, para a pessoa conseguir tirar aquele salário limpo no final do mês. Tem mais algumas placas que eu quero mostrar para vocês terem uma base de quanto que está saindo o salário por aqui. A gente estava aqui gravando essa parte do shopping para mostrar para vocês mais ou menos onde que é a moradia, quanto que falar sobre aluguel. E aqui eu encontrei mais uma placa, ó, dá para vocês verem? Aqui, esse daqui é mais alto, é o preço de 7.600 para quem for Store Manager, né? Esqueci como fala em português. Aqui, se vocês forem garçonete, e aqui se vocês forem trabalhar na cozinha, 4.500 a 5.200, tá? Isso aqui é para vocês, se vocês forem fazer parte de treinamento, alguma coisa assim mais específica. E aqui também eles estão falando, vocês podem tirar o print screen, vocês podem traduzir, né? Para vocês não acharem que eu estou mentindo para vocês, meu cabelo tá no chão. E aqui tá falando que eles oferecem as 3 refeições e também a parte de dormitório. Eu vi que ali mais pra frente, naquele... deixa eu mostrar para vocês, ó. Restaurante, né? E ali mais pra frente tem um outro restaurante, se eu não me engano tá abrindo, já abriu, eles também estão oferecendo emprego. Só nesse pedacinho que eu tô andando pra com vocês, vocês podem ver a quantidade de placas oferecendo emprego aqui dentro de Shenzhen, tá, gente? Dentro de Shenzhen não, desse shopping que eu estou andando, para vocês verem como que tem muita oferta de serviço, mesmo as pessoas falando que tá ruim, que a China tá entrando em crise e tudo mais. Se tivesse em crise, não teria tanta placa oferecendo emprego, porque muito provavelmente as pessoas já teriam aceitado qualquer coisa para poder ganhar um dinheiro, mas não é tão fácil assim de também contratar gente. Vou explicar para vocês mais ou menos como que como chama? A minha experiência em contratar gente, ó, mas aqui, ó, mais placa referente a salário, tá vendo? Esse aqui, ó, geralmente quando vocês conseguem ver esses valores assim, ó, com esse negócio escrito aqui, é porque esse aqui é part-time, só para aquelas pessoas que querem trabalhar algumas horas, e esse aqui, ó, de 20 a 25 por hora. Gente, aquela placa eu mostrei, era aquele restaurante, aí essa outra restaurante foi a placa que eu mostrei pra vocês agora, ó, que fica bem do lado, tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, que esse restaurante aqui que vai abrir, tá perguntando também pra contratar pessoas. Então, assim, pra vocês verem que tem muito emprego por aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, eles estão falando que se vocês forem contratados no período de provação, como chama? Estagiário, 4.300, né?
e mais o benefício de 200 a mais se vocês não faltarem, não completar o horário de serviço tudo direitinho. Aqui, ó, 4.300 a 5.200, depois que vocês forem efetivados, não sei qual é o cargo exatamente, mas aqui o horário de serviço é 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 horas semanais por lei, tá, gente? Esse é um outro vídeo que eu quero falar para vocês, porque muitas pessoas me perguntam se existem leis trabalhistas na China. Existem sim, tá? Então existem regras ali na lei trabalhística e eu vou explicar para vocês, mas um outro vídeo, que nesse vídeo vai ficar super comprido. Deixa eu ir lá para baixo que tem mais placa ali nos restaurantes de baixo e depois eu vou mostrar para vocês uma loja de roupas esportivas que também achei uma placa para vocês compararem mais ou menos o tipo de serviço. Todas essas placas que eu estou mostrando para vocês são salários de chineses que não precisam falar o inglês, tá? Se de repente vocês quiserem saber o salário básico mais ou menos para as pessoas que falam chinês e falam inglês ou falam outra língua, ou se vocês quiserem saber sobre o salário de estrangeiros aqui dentro da China, vocês deixam aqui nos comentários, por favor, que eu faço um outro vídeo separado para vocês, explicando mais ou menos que tipo de serviço que estrangeiros podem conseguir, mais ou menos o salário que cada um pode conseguir. Aqui, ó, encontrei outra placa mostrando para vocês, ó, restaurante, tá? Eu não sei se essa placa é só dessa vendinha aqui da frente, mas enfim, vocês podem ver ó, que também é a mesma coisa. Se vocês forem Store Manager, vocês ganham ali mais ou menos de 5.000 a 6.500. Tem ali os salários também se vocês forem atendentes, né, de 4.000 a 6.000, fora os benefícios. Aí eu vou continuar nessa parte aqui, ó, porque eu vi outras placas. Eu só não sei se eu vou conseguir prestar atenção e falar com vocês, acabar perdendo alguma. Mas aqui é muito complicado de você conseguir encontrar pessoas para trabalhar. A mão de obra chinesa, ela não tá tão barata quanto estava ali há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que você podia vir aqui na China, você pagava ali 2.000 yuans e você conseguia encontrar um funcionário para poder fazer um serviço simples, por exemplo, como o da moça aqui atrás. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Tá vendo? Que fica aqui na porta recepcionando o pessoal. Não dá mais para vocês ficarem pagando tão baratinho. O salário está aumentando, o custo de vida está aumentando, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que apesar também de tudo isso, tem muita procura ali para poder arranjar gente para trabalhar. Aqui é uma loja de dumpling, vocês podem ver aqui também. Essa loja de dumpling oferece muita grana, ó. Por exemplo, aqui vocês podem ver que o Store Manager daqui, ó, o salário mínimo é de 8.000 a 20.000 yuans por mês, tá, gente? E ali o garçonete 4.500 a 6.500. Horário por hora, 23.000 a 27.000 por hora. E assim, vocês podem ver que, de novo, não é um serviço especializado. A única pessoa que precisa ter um serviço especializado, talvez tenha que ter ali um pouco mais de experiência, tem que ter um pouco mais de... como que eu posso dizer? Um serviço que vai levar mais responsabilidade é o de Store Manager. Como que chama? Gerente de loja, né? Gente, eu encontrei uma loja que talvez vocês possam fazer um comparativo e deixar nos comentários aqui, falando mais ou menos como que é o salário aí no Brasil. Miniso tem em São Paulo, se eu não me engano, e aí vocês podem comparar o salário do pessoal que trabalha no Miniso com o pessoal que trabalha aqui na China. Vocês podem ver que tem uma placa aqui na frente falando que o pessoal está procurando ali gente para trabalhar. E o salário base é mais ou menos de 4.250 a 4.900, tá? Aqui tem os benefícios falando, né, que eles ganham. Inclusive, aqui nesse canto esquerdo, eles estão falando que eles oferecem também o dormitório. E o dormitório com mobília, né? Ele fala sobre água, luz e gás, fala sobre negócio de TV, algumas coisas assim. Lembrando que esses dormitórios geralmente que eles oferecem não é um apartamento sozinho para você, tá? Eles não vão te dar um apartamento inteiro. Geralmente dormitório é aqueles lugares onde você vai ali dividir geralmente o quarto com mais pessoas, ou às vezes eles te dão um quarto individual, mais um apartamento dividido com mais pessoas, né? Aí isso vai depender de cada empresa que vocês forem trabalhar. Mas aí lembrando que a maioria dessas pessoas, elas são pessoas mais jovens, que elas querem ali juntar dinheiro e tudo mais, para elas é interessante trabalhar nesse tipo de lugar com esse tipo de benefício, porque o aluguel aqui em Shenzhen é muito caro. Então,
Basicamente você trabalha com tudo limpo, que eles também oferecem ali a parte de comida. Mais uma loja para vocês, gente. Eu sei que o vídeo tá ficando bem comprido, mas eu quero mostrar todas as oportunidades que eu tenho para vocês depois não falarem, mas você só mostrou um negócio e tudo mais. Esse restaurante é um restaurante muito famoso aqui na China, que ele chama Walaida, que ele só vende, ele vende carne de rã, sapo, não sei como que a gente fala aí no Brasil. Vocês podem ver que também, ó, tem vários tipos de serviços e vários tipos de salários, né? Esse aqui provavelmente é Store Manager, de 5.500 a 8.000, que é o mais caro. Geralmente nessas lojas o que ganha mais é Store Manager e chefe de cozinha, tá? Bom, gente, enquanto eu vou indo aqui para outra loja, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parte de entregadores. Gente, entregadores recebem muito bem. Inclusive, eu já fiz um outro vídeo mostrando como que é o dia a dia quando eu fui lá para Beijing. Eu fui lá, passei um dia como entregadora ali da empresa da JD. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma checada no vídeo, porque tá muito interessante. Eu contei sobre a história dele, sobre o salário e tudo mais. E, gente, trabalha muito. Vocês não têm uma noção. Se vocês ainda não assistiram o vídeo, dá uma clicada no link aqui em cima. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição também para facilitar para vocês. E eu dei uma paradinha aqui na frente dessa loja só para mostrar para vocês que a parte de ensino aqui na China também dá para vocês tirarem muito dinheiro, principalmente se vocês forem estrangeiro, tá? Porque aqui na China eles priorizam muito a educação da criança. E educação a gente pode falar sobre o quê? Ensinar tanto da parte de línguas ou desse tipo de esportes, como vocês podem ver, boxe. Então tem muito estrangeiro que vem aqui para virar treinador de futebol, treinador de jiu-jitsu, ou de repente para ser professor de inglês. Dá para vocês tirarem bastante grana se vocês forem estrangeiro, principalmente se vocês forem estrangeiro daqueles bem branquinho, loiro, do olho claro, alto, e não que nem eu, porque eu tenho olho e rosto aqui de asiática, mas enfim, se vocês quiserem saber sobre isso, não esqueça de vocês deixarem no comentário que eu tento fazer um vídeo falando sobre esse tipo de serviço para estrangeiro, tá? Obviamente, o chinês ganha um pouco menos do que o pessoal estrangeiro, mas enfim, posso dar mais detalhes para vocês depois. Cheguei aqui na loja que eu queria chegar e vou mostrar aqui para vocês, porque essa loja aqui, ó, como vocês podem ver, ela é uma loja diferente, já não é um restaurante, isso aqui é uma loja de roupas e acessórios esportivos, né? Ela é muito famosa aqui na China, ela chama ERC, e ali na frente ó, vocês podem ver que tem uma placa mostrando ali o salário que eles estão oferecendo. E olha só que interessante, o salário que eles estão oferecendo para gerente de loja de 4.000 a 8.000 yuans, e ali, fora os outros benefícios que vocês podem estar olhando ali na parte da placa, né? E aí, de novo, lembrando vocês que é um tipo de emprego que não requer muita experiência, né? Inclusive, como vocês podem ver ali atrás, as duas pessoas que estão ali na frente da porta, essa moça que está aqui comendo coisa, o que ela está fazendo aqui na barraquinha? Geralmente, esse tipo de atendente tem que ser mais simpática, ter uma boa aparência, tem que saber ali conversar com os clientes para poder vender. E olha só que interessante, eu acabei de encontrar uma outra placa aqui falando que, ó, o emprego eles oferecem aqui de 10 a 25.000. Gente, vocês podem ver que aqui, ó, eles estão procurando pessoas de 22 a 30 anos. Aqui na parte de baixo eles estão oferecendo, procurando pessoas de 19 a 28 anos com, no mínimo, 1,60 de altura. Então, gente, ó, fiquem atentos, porque aparentemente loja de roupa vocês conseguem ganhar muito mais dinheiro do que vocês trabalhando ali em restaurante. E vocês viram quantas placas oferecendo emprego nós conseguimos encontrar nesse pouquíssimo espaço de tempo, né? E também ali de distância. Eu nem andei no shopping inteiro, andei aqui só um pedacinho da parte A. Esse shopping tem parte A, B, C e D. Então, para vocês terem uma noção de tanto emprego que eles estão oferecendo, tá, gente? É muita, muita coisa. E olha só, aparentemente nós encontramos aqui mais uma placa também oferecendo aqui emprego, mais ou menos no mesmo estilo dos outros, 4.500 ali para você ser atendente. Então, tem muita oferta de emprego, principalmente em Shenzhen, tá, gente? Obviamente que em outras cidades, provavelmente vocês vão encontrar outros tipos de salário, outros tipos de ofertas de emprego, mas no modo geral, tem bastante serviço sim. E uma coisa que eu acho super engraçada é que quando eles vão procurar emprego, geralmente eles vão ali checando em várias empresas. Então, quando você chama as pessoas para poder fazer a entrevista de emprego, você tem que oferecer um salário muito bom, porque as pessoas elas chegam e fazem a entrevista, te dão um currículo, aí você vai terminar a entrevista e a pessoa
Ao invés de esperar você falar, muito obrigado por você ter vindo, eu vou analisar seu currículo e depois a gente te liga, a pessoa mesmo fala para você. Muito obrigada, eu vou pensar no assunto e eu ligo para te avisar se eu quero trabalhar ou não na sua empresa. Eu achei isso o cúmulo do absurdo. Porque no Brasil, gente, as pessoas aceitam ali qualquer emprego que dá. Vocês podem ver que muitas pessoas acabam se formando e nem trabalhando naquilo que elas se formam porque falta ali oportunidade para as pessoas. E uma das coisas que eu quero lembrar para vocês, tá, gente? Sim, antigamente, há 20 anos, 15 anos atrás, vocês conseguiam vir para a China pegar uma mão de obra muito barata, o que não acontece hoje em dia porque eles estão tendo ali oportunidade de vida melhor, eles estão ganhando melhor, então eles estão escolhendo também ali o serviço que eles querem fazer. Inclusive, daqui a alguns anos, não sabemos quantos anos vai ter que se passar, mas talvez, sei lá, daqui a 20, 30 anos, a China se torne como outros países, né? Sei lá, por exemplo, o Japão, que hoje em dia eles têm que contratar estrangeiros para poder fazer os serviços que eles mesmos não querem fazer. Inclusive, como vocês sabem, eu fui para o Japão, eles contratavam muitos brasileiros, muita mão de obra brasileira para trabalhar em fábrica, em serviços que os próprios japoneses não queriam fazer. Então, talvez aqui na China seja a mesma coisa, talvez no futuro eles vão estar contratando ali o pessoal da Filipina, da Malásia, para estar fazendo esse trabalho mais braçal, enquanto eles vão começar a se focar em serviços mais especializados e que ganhem mais. Algumas pessoas vão me perguntar, mas Simi, todos os empregos aí na sua cidade são desse jeito? E não, tá, gente? Eu também encontrei ali algumas ofertas de serviço em áreas perto de fábrica. Rapidinho, só deixa eu mostrar pra vocês, ó. Mais uma loja de roupa, acabei encontrando aqui sem querer. E aí vocês podem ver aqui, ó, a base salarial, o mais alto ali, de 12 mil a 20 mil por mês, ó. Tá vendo? Então, loja de roupa paga bem. Procurem serviços em loja de roupa. Voltando ali, eu encontrei ali, né, alguns anúncios em uma fábrica ali, num complexo de fábricas que a gente foi visitar. Tirei algumas fotos, eu vou ser bem sincera que eu não lembro exatamente quais que são os valores salariais e tudo mais, mas eu lembro que a base salarial lá era mais ou menos 2.361 anos por mês, mais as horas extras geralmente lá custa mais ou menos uns 20 e pouco, se for hora extra, acho que no final de semana sobe mais e feriado sobe mais ainda. Vou tentar colocar umas fotos aí para vocês, aí vocês podem traduzir, fiquem à vontade para utilizarem o Google também. Só que aí, de novo, tá, gente? Geralmente esse tipo de fábrica são tipos de fábrica simples, né? Eles vão incluir a moradia, vão incluir ali a parte de refeição. Algumas pessoas vão me indagar, que eu tenho certeza que vão questionar em relação ao negócio da Foxconn, porque as pessoas elas trabalham muito e tudo mais. Lembrando para vocês que existe uma lei trabalhista aqui na China, só que nada impede também que eles trabalhem o quanto que eles queiram, tá, gente? Então, assim, muitas pessoas aqui na China, como elas ganham por hora, né? Fora salário base, depois vocês conseguem ganhar muito mais dinheiro vocês fazendo hora extras. Muitas pessoas elas acabam fazendo hora extras, né? E ganhando para ganhar comissão também. Então, assim, aí as pessoas elas começam a ficar muito estressadas, porque principalmente em Shenzhen, que é uma cidade que ela é muito, muito corrida. As pessoas realmente elas vêm para cá para poder ganhar dinheiro, então elas querem trabalhar o máximo possível. Então você vê ali, comumente as pessoas ficam trabalhando mais ou menos das 9 da manhã até 9, 10 horas da noite, porque, por exemplo, eu que trabalhava em empresas de e-commerce, quanto mais eu vendia, mais comissão eu ganhava, né? E como a minha loja ela não era dividida com outras pessoas, tudo que eu deixasse de fazer e não respondia, não atendia cliente e tudo mais, hoje sobrava para mim fazer amanhã. Então, se eu saía, sei lá, 6 horas da tarde, porque eu não queria trabalhar mais, eu era liberada para fazer isso. Mas no dia seguinte, tinha muito mais coisa para fazer, porque eu não terminei o que eu tinha que terminar num dia antes, então eu tinha que ficar provavelmente no dia seguinte muito mais. E eu ficava, porque é nessa parte de comissão que a gente tira mais dinheiro além do salário básico, tá? Então, assim, as pessoas aqui na China, elas trabalham muito justamente para buscar esses extras, né? Que esses serviços oferecem. E só detalhe, tá, gente? Eu falei isso aí, algumas pessoas falam assim, nossa, que absurdo, mas isso também não é muito diferente do Japão.
Para quem sabe da minha história, eu trabalhei também em fábrica no Japão, e lá a gente também trabalhava que nem um camelo, tá? Eu chegava a trabalhar, tipo, 12, 13, 14 horas por dia, porque eu queria fazer as benditas das horas extras. Primeiro, porque se você recusa muito fazer hora extra, geralmente eles colocam uma linha que não tem muita hora extra, e aí você viver com o salário básico de lá é um pouco complicado. Segundo, porque a gente vai pro Japão, porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer juntar o dinheiro logo para poder ir embora logo, então você acaba trabalhando o máximo de tempo possível, e principalmente porque as horas extras eram muito mais. Aqui na China eu não sei como que elas funcionam, tá? Inclusive vocês podem dar uma olhada aí nesse papel que eu coloquei para vocês. Mas no Japão era 25%, acho que se eu não me engano era 25% adicional. No final de semana era 30 e tantos adicionais pela hora. Então, tipo, valia muito a pena você fazer a hora extra. Se você trabalhasse de noite, ainda você ganhava muito mais do que vocês ganhavam no dia. Porque você trabalhar de noite também tinha uma porcentagem a mais por vocês estarem fazendo esse tipo de horário, que não é muito bom para a nossa saúde. Mas eu gostava, eu sou uma pessoa muito noturna, então eu preferia trabalhar de noite porque eu sempre estou mais acordada, muito mais ativa e ganhava mais.